Olá, pessoal, graça e paz. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo em mais uma live Fé e Esperança. É uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui. Sempre eu digo que é uma honra para mim poder ser uma ministra do Senhor, aquela que leva as boas novas. Amém? Eu quero orar, consagrar esse tempo ao Senhor. Pai querido e amado, em nome de Jesus eu quero te render graças. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por mais a oportunidade de viver mais um dia. Obrigada, Senhor, porque eu estou respirando. Obrigada, Senhor, pela saúde. Obrigada, Senhor, pela minha família. Obrigada pela minha igreja. Obrigada pelos meus pastores. Obrigada pelos meus amigos. Obrigada, Senhor, por todos aqueles que o Senhor, Pai, tem colocado, Senhor. Tem feito, meu Deus, ligamentos, Pai. Eu creio em nome de Jesus, Pai, que Tu és bom, Tu és maravilhoso. A Tua graça nos alcançou, Pai. Como nós somos felizes, porque o Senhor nos amou primeiro e entregou o Seu Filho naquela cruz para morrer por nós, Pai. Eu creio, Senhor, em um tempo, Pai, onde o Teu Espírito Santo vai, Pai, envolver corações, vai trazer revelação, entendimento, porque a Tua palavra traz entendimento aos simples, Pai. E eu creio, meu Deus, em nome de Jesus, essa palavra sendo um divisor de água em vida de pessoas. Onde quer que ela chegar, ela venha, Pai, surtir efeito sobrenatural, porque ela não volta vazia, ela tem um propósito, o qual ela é designada. E eu creio essa palavra prosperando, frutificando, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nessa tarde para se envolver nesse tempo de uma forma completamente. Se envolva completamente com esse tempo. Eu consagro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Feriado, né? Eu sei que tem muita gente que está em casa, outros viajando. E nós já temos algumas pessoas que chegaram aqui. O nosso irmão Israel Fernandes, Renata Costa, Julieta Araújo. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu quero pedir para a gente tirar um tempo para a gente poder compartilhar essa transmissão, certo? Vamos compartilhar as boas novas. Esse programa, essa live é maravilhosa, né? É uma ferramenta extraordinária da parte de Deus. E nós somos muito gratos ao Senhor por essa bênção que nós recebemos, né? Da Rede TV, nós temos o nosso canal no YouTube. E eu quero pedir que você compartilhe, eu vou estar compartilhando aqui com alguns grupos meus e também algumas pessoas em particular, certo? Então faça o mesmo, vamos compartilhar. A palavra de Deus, ela é extraordinária. E esse tema é um tema muito relevante, onde tem pessoas que têm muitas dúvidas acerca desse tema, gente, sobre a intercessão. Então, eu, como sempre, né, e é obviamente que o ministro ele tem que sempre pedir uma direção divina, porque afinal, quem sabe tudo que está no nosso coração, conhece o nosso coração, e quem sabe o que as pessoas estão precisando de fato é o Senhor. É muito importante a gente ter essa dependência de pedir ao Senhor a palavra, né? Não ir no automático. Glória a Deus. Então, quero só compartilhar aqui mais um pouco. Eu gosto de investir tempo compartilhando, porque eu sei, amado, o efeito da palavra na minha vida. Eu sei o quanto essa palavra chegou e mudou completamente a minha história. Amém? Agora eu vou só compartilhar aqui. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Vá gerando expectativa no Senhor. Eu creio que vai acontecer um grande crescimento através
dessa palavra. Aleluia, glória a Deus. Voltei, falta só um. Amém. Então é isso aí, gente, né? Marta Jussara, seja bem-vinda. A gente só tem potência nessa live hoje, viu? Glória a Deus, vamos compartilhar. Amém, gente. Então, eu quero começar aqui, né, em Ezequiel, capítulo 22, que é muito conhecido. Eu estava conversando com o Senhor, falando com Ele, e me veio essa nota no meu coração, né, sobre a intercessão. Porque a gente vê tantas falácias, né, sobre, por exemplo, sobre a intercessão, né? A intercessão é um chamado, a intercessão, não, porque eu tenho um chamado de intercessão. E eu quero dizer a você, amado, que você tem mesmo um chamado de intercessão. Só que esse chamado de intercessão não é para uma dúzia, por exemplo, de pessoas específicas. Não são alguém que Deus selecionou, eu vou selecionar aí 12 pessoas na igreja, e essas pessoas é quem vão ser os intercessores, sabe? É importante nós termos esse entendimento de que a intercessão é para todos, é para a igreja. Toda a igreja, ela tem esse chamado, eu digo que até que uma obrigatoriedade, né, de orar, de interceder, certo? Tanto pelos pecadores, né, por sua família, pela igreja, pelas autoridades, a igreja local, pela igreja do Senhor Jesus. É uma responsabilidade nossa, certo? Intercessão é para todos. Por quê? Nós fomos chamados, amados, é a vontade de Deus ter comunhão comigo e com você, né? Deus nos chama a uma vida de oração, uma vida de intimidade, né? Nós precisamos estar ligado em Deus, estar tendo uma vida de realmente intimidade. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. E para que eu entenda, ouça a voz do Espírito, que é espiritual, amado, tudo, nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele é mais real do que essas cadeiras que estão na minha frente. Só que a falta de conhecimento, a falta também de uma intimidade com Deus, sabe, de uma busca, de uma entrega intensa de oração, faz com que muitas vezes a gente venha viver no natural. A gente não, o sobrenatural, ele não é tão real para algumas pessoas, pelo fato de ela não ter uma vida de oração. Então a oração, amados, ela é um estilo de vida, não tem como, assim como a gente costuma usar esse exemplo que veio agora como para a fé, né? Que o crente, que o peixe nada, o cachorro late e o crente crê, né? E também é verdade na oração, o crente tem que orar, o crente é um estilo de vida. O crente tem que entender que ele não vai para frente, não tem progresso, não move nada se não for pela oração. Amém? Então nós temos que ter uma vida de intimidade com Deus. E dentro dessa vida de intimidade, dessa vida de oração, sabe? De parceria com Deus, né? De desenvolver essa intimidade com o Senhor, está a oração de intercessão. Existem alguns tipos de oração, né? Tem a oração de entrega, a oração de gratidão, que é de ações de graça, a oração de petição, a oração de adoração, a oração de consagração, a oração da fé e a oração de intercessão. Então, é uma oração que precisa ser praticada assim como as demais. Amém? A Bíblia, o Senhor é perfeito e dentro da sua palavra, Ele nos trouxe, podemos definir esses tipos de oração para que nós podemos ter uma identificação, identificar qual
qual é a onda do Espírito naquele momento, né? O que o Espírito está querendo de nós, né? Naquele momento, geralmente, antigamente, trazendo bem rapidinho aqui um exemplo da minha vida. Eu sempre, desde que eu me converti, que eu falo que eu tive um encontro com Deus, né? Passei por uma semana, um final de semana, em um confinamento realmente, uma intensidade no Espírito, onde tinha palavra e oração. E eu digo que ali foi o momento que eu tive o meu encontro com o Senhor, né? E passaram-se já 22 anos, e desde então, graças a Deus, sempre firmada no Senhor, né? Gerou em mim uma convicção muito forte, onde veio uma maturidade, no sentido de não deixar Deus por nada, né? Mesmo que outras áreas precisavam ser desenvolvidas e ainda estou em processo, mas essa convicção de que Deus era meu Deus e de que eu não deixo Ele por nada, veio naquele tempo. E aí, a partir desse tempo, eu percebia essa necessidade, realmente como algo impulsionado pelo Senhor, de ter uma vida de oração. E eu realmente ainda sou intensa, mas você vai entender o que eu quero dizer. Eu era intencional e intensa em oração. Então, eu tinha uma vida de oração, onde eu não perdia, vamos dizer assim, tempo com nada. Se eu não estava trabalhando, eu estava em casa e já tinha feito meus afazeres, eu queria estar orando, né? Orava muito pelas madrugadas, tirava madrugadas inteiras orando, e era algo proporcional. Eu fazia propósitos de oração. Sabe, amado, aquele tempo foi um tempo muito precioso na minha vida, porque Deus gerou convicções e eu tive experiências tremendas com Deus, sabe? Experiências ao ponto de realmente ter uma percepção de estar até deitada com minha cabeça ali no colo de Deus, percebendo aquele cuidado, aquele zelo, aquela atmosfera de um envolvimento com o Senhor. Então foram tempos de muita intensidade, de muita entrega, de muita comunhão, e Deus me ensinou muita coisa. Isso, naquele tempo, serviu para trazer uma maturidade muito rápida. Eu percebia como que se Deus, Ele estava querendo me amadurecer mais rápido, Ele queria fazer, sabe, como que criar músculos mesmo, me fortalecer. Ele queria me amadurecer, e eu obedecia. Estava naquele tempo com a percepção, com a sensibilidade, e eu obedecia os comandos do Senhor, né? Eu lembro que teve épocas que eu saía do culto, e quando eu saía, o Senhor já dizia: entra no teu quarto e ora. E eu, meu Deus, eu ficava assim, eu saí agora do culto, 2 horas de culto, e geralmente eu chegava muito cedo nos cultos. Naquela época eu morava bem pertinho mesmo, 2 ruas da igreja, e era uma fome, uma sede muito grande de Deus. Aquilo tudo, amado, se viu para que gerasse uma estrutura espiritual na minha vida. Como foi importante aquele tempo. Sabe, só que Deus, Ele queria me ensinar mais coisas sobre a oração. Com 29 anos, eu era líder de oração de uma igreja de mais ou menos 400 membros. E é uma responsabilidade. Por quê? Porque você precisa acolher aqueles pedidos de oração. E você realmente orar, amados. Porque quando alguém lhe pede, uma vez o Senhor ministrou ao meu coração. Quantas pessoas não pedem oração a mim e a você? E Ele ministrou ao meu coração: não pegue demandas que você não vai cumprir. Porque como eu era conhecida como uma mulher de oração naquele lugar, naquela estação onde eu congregava. Inclusive me chamavam até de irmã Labareda, porque eu era conhecida como uma mulher de oração. E isso gerou uma responsabilidade. E o Senhor um dia falou comigo: filha, não pega demanda que você não vai cumprir. Porque, amada, eu tinha um caderno de oração. E não era pequeno, não. Imagina, e eu assumi essa responsabilidade, que eu tinha que orar por aquelas pessoas todos os dias. Então, eu passava noites e noites acordada, orando por essas pessoas. Até que o Espírito Santo, ele foi trazendo essa estrutura para mim,
onde me ensinando a ser guiada pelo Espírito para a oração de intercessão. Ele foi, oh, aleluia, amados, a presença do Senhor está forte nesse lugar, aleluia, obrigada, Senhor. Eu sei que o Senhor está falando, eu sei que o Senhor está ensinando pessoas, está abrindo os olhos do entendimento, está trazendo luz para pessoas, Pai, aleluia. E, amados, o Senhor me ensinou a me orar, a me desenvolver, né, um entendimento de uma oração guiada pelo Espírito. Porque a oração que vai ser ouvida, é a oração movida pelo Espírito Santo. A palavra vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não está dizendo aqui, amado, que é o Espírito Santo que ora, no sentido que você vai sair da tua responsabilidade e ele é quem vai fazer a oração, não. A Bíblia está dizendo que ele vai pegar junto conosco na oração. Aleluia! E é isso que o Senhor quer de mim e de você, que nós venhamos desenvolver essa vida de intercessão, mas não fazendo um caderninho de uma responsabilidade, onde muitas vezes vai ficar pesado, mas que a gente venha desenvolver uma vida de intercessão guiada pelo Espírito. Passados muitos anos, eu estava em um propósito, né, porque eu estava ensinando a matéria autoridade do crente, e eu fiz um propósito com Deus. Eu saí aqui do meu contexto, estou sendo guiada pelo Espírito, amada. Amém? E eu fiz um propósito de orar 3 horas todo dia pela manhã. Eu tinha um tempo, eu ficava sozinha em casa. Então eu ficava todos os dias, eu ficava em oração durante esse tempo que eu estava ensinando essa matéria. E eu orando, buscando, né, ali orando em línguas, e uma atmosfera foi me envolvendo extraordinariamente. E nessa época, o Senhor, estava tendo uns ataques em Natal. Nessa época eu morava em Natal, e estava tendo uns ataques, né, de facções, incendiando ônibus, né. E o Espírito Santo, amado, ele falou para mim, ele falou: ore, declare agora, exerça a sua autoridade e declare, paralise agora a obra do mal. Paralise agora esses incêndios, essa ação maligna. E eu comecei a exercer a autoridade, me levantei naquele momento em oração, paralisando as obras das trevas, paralisando aquele agir do inimigo. E o Espírito Santo, ele disse agora, começou a me levar a uma oração intensa. Ele disse agora, ore pelas pessoas que estão debaixo dos viadutos, das pontes. E eu orava, depois ele me levou e disse agora ore para que lugares onde é ponto de venda de entorpecentes, né, sejam fechados. Prostíbulo, e o Espírito Santo me envolveu em uma atmosfera de intercessão, amado, poderosa. E ali eu exerci a autoridade, ali eu clamei, eu orei. E passados-se 3 dias, isso era numa terça, que era o dia onde eu dava aula. Passaram-se 3 dias, na sexta-feira, em um jornal. Eu estava ali ajeitando o almoço e a televisão ligada no jornal. E, amado, quando de repente veio a notícia, onde teve a questão dos incêndios, na terça-feira cessou tudo. Isso foi mais ou menos ali pela manhã, 9, 10 horas. Naquele mesmo dia, cessou toda a ação do inferno, que estava tendo incêndios de ônibus, cessou. E na sexta-feira, os 3 dias depois, eu escutei na televisão, ouvi na televisão, que estava havendo uma ação jurídica onde estava sendo fechada esses pontos que o Espírito Santo tinha me guiado para orar. E foram fechados em Natal e nos interior. Sabe, o Espírito Santo testificou, filha, é essa vida que eu quero para você. É esse tipo de oração guiada por mim. Sabe, amados, e
para que nós venhamos ter essa vida, é necessário um envolvimento com o Espírito. É necessário você se envolver em oração. Deus conta comigo e com você. Deus conta comigo e com você. Lá em Ezequiel vai dizer que ele procurou e não achou ninguém que se colocasse na brecha. E se colocar na brecha, amado, interceder, é você se interpor-se entre duas partes, com a ideia de reconciliar uma a outra. Ou seja, ficar entre Deus e a outra pessoa, ou a outra situação, né? No caso, que esse exemplo que eu te dei foi uma situação, né? Onde pessoas estavam envolvidas. E também isso cabe para uma pessoa específica, onde você vai orar por uma pessoa específica, pela nação. Como a gente orou aqui, foi algo tremendo no feriado de terça-feira. Então Deus, ele conta comigo e por você, amado. Se a igreja entrar em um entendimento, em um nível de entendimento sobre essa oração de intercessão, sabe? O mundo com certeza vai melhorar, porque nós temos o poder e a autoridade para desfazer as obras do diabo. O mundo jaz no maligno, mas eu e você, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos aqueles que fomos levantados para desfazer as obras das trevas. E sabe, amados, que a forma que eu e você temos de fazer para paralisar o inferno é a oração. É você andar nesse entendimento que em qualquer lugar, em qualquer momento, o Espírito Santo pode alertar você para uma intercessão. E você tem que estar ligado. Porque Deus conta comigo e com você para desfazer as obras do diabo. Amém? O Senhor também, ele me deu uma responsabilidade. Lá na minha casa, os meus filhos, o meu esposo sabe disso. É bem interessante que nas viagens, eles até muitas vezes eu fico tipo quieta para ver a atenção deles, para ver se eles estão ligados. Que é o quê? O Senhor, ele me deu uma direção específica para mim, que toda vez que eu ver uma ambulância, eu oro pelas pessoas que estão naquela ambulância. Então, quando eu estou viajando, geralmente é normal eu ver ambulâncias, né? E aí eu fico quietinha muitas vezes ali para ver qual vai ser a dos meus filhos. E aí, geralmente ele diz, o meu filho, o Pedro, ele diz assim: mãe, e aí, não vai orar não? Eu já faço para ver se ele está ligado, né? E ele diz, não vai orar não? Então, naquele momento eu oro, eles concordam e diz amém. Amém, amado? Então, nós precisamos entrar nesse nível de maturidade, de entendimento, de que Deus, ele conta conosco e ele quer que a gente desenvolva essa vida de intimidade. Aleluia! De intimidade. Nós somos crentes 24 horas por dia, amado. Nós somos intercessores 24 horas por dia. Não é só em um momento específico. Mas nós temos que estar ligados, porque demandas vai vir a qualquer momento. Você no seu trabalho, lavando sua louça, você dirigindo, o Espírito Santo pode trazer algo ou alguém para você interceder. Amém? Então, Deus conta comigo e com você. Amém? Lá em Efésios 6,12 vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, nós temos que entender que a nossa luta não é contra as pessoas. E eu trouxe aqui, já tem muita coisa que eu já falei, mas não vai ter como eu ler de novo, porque eu já falei da forma que o Espírito quis, né? Mas eu quero deixar aqui as características de um intercessor. Primeiro, amor, identificação, compaixão e discernimento. Amém? Amor, amado. A palavra de Deus diz lá em Romanos 5,5, né, que o amor de Deus ele foi derramado no nosso coração. A palavra também vai dizer que vai ser por isso que vão conhecer que nós somos discípulos de Deus, se amar uns aos outros. Então,
para você desenvolver essa vida de intercessão, você precisa entender também que você precisa andar em amor. E, amados, nós não podemos negar a nossa fé nesse sentido, porque o maior mandamento é o amor. É o que vai permanecer, é o amor. E nós, como cristãos, temos que viver movido pelo amor, pela compaixão. Então, o amor, ele nos traz um entendimento de que eu não vou orar só porque as pessoas é boazinha, nem orar pelo meu irmão, o irmão chega ou a irmã, ora por mim, eu estou precisando, estou numa causa, ora por mim. É muito fácil orar pelo irmão que está, seu irmão ali, que está fazendo bem a você. Mas nós temos uma chamada, nós temos uma responsabilidade forte, chamada ao todo e responsabilidade de orar pelo perdido. E o perdido, ele não está fazendo coisa boa. A maioria dos perdidos estão envolvidos, né, na criminalidade, né, em atos libidinosos, e nós precisamos amar essas pessoas ao ponto de orar e interceder por elas. Não é porque está em um presídio, está preso, está nas drogas, está na prostituição, né, está fazendo aquilo que nós julgamos ser errado, que, está fazendo, eu não vou orar. Não é assim, amado. Nós fomos chamados para amar essas pessoas. Um dia, eu e você fomos perdidos e nós fomos encontrados porque alguém nos amou, alguém intercedeu por nós, alguém entrou na brecha por mim e por você. E o mínimo que eu e você devemos fazer hoje é olhar para o perdido com um olhar de misericórdia, de compaixão, amar e orar para que essa pessoa venha ser liberto, para que haja uma intervenção divina. E essa intervenção divina, ela só vai acontecer se eu e você se colocar na brecha. Amém? Deus, ele precisa de mim e de você para interceder. Amém? Mas será que Deus é soberano, é poderoso, precisa de mim? Precisa de você. É você, a bola da vez é você. Ele já mandou Jesus, Jesus já morreu e ressuscitou, já fez a parte dele. E agora é comigo e com você. É comigo e com você que Deus conta. É eu e você que vamos fazer as coisas se moverem. Amém? Aleluia. Então, se identificar, amado, com aquela situação, porque Jesus, ele se identificou comigo e com você, para poder ele morrer na cruz. Ele se identificou em uma situação de alguém que estava no pecado e precisando do perdão. E ele se identificou, ele assumiu o nosso lugar. E é assim que a gente faz na intercessão. Quando nós estamos intercedendo por uma pessoa ou por alguma causa, nós estamos se interpondo no lugar, se colocando na brecha, assumindo por algum momento aquela pessoa para interceder. Por quê? Porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E eu e você somos justos. Antes nós não tínhamos essa autoridade, mas em Cristo nós temos. Nós fomos preparados, amados. Nós fomos preparados para esse tempo. Nós fomos justificados, nós fomos feitos justiça de Deus, para que nesse tempo nós temos essa legalidade de Deus de interceder pelos perdidos. Isso é muito massa, isso é tremendo, amado. Aleluia. Então vamos concluindo. Identificação, amor, compaixão e discernimento. É muito importante você orar ao Senhor pedindo discernimento, porque no momento de oração, né, onde você está ali sensível ao mundo espiritual, você precisa ter discernimento. Como orar, sabe? Deus vai lhe dar direções específicas, vai discernir o que está por trás daquela pessoa, algum demônio que está agindo ou não. Sabe? Deus vai trazer discernimento se é só carne. É muito importante o discernimento. Eu estimulo você a buscar, como o apóstolo Paulo disse, que nós devemos buscar os melhores dons. E um dos dons
que é uma ferramenta poderosa, é o discernimento de espírito. Eu até aconselho você a buscar o dom, pedir ao Senhor esse dom, porque ele é muito eficaz, ele é muito válido na oração. Amém? Então, eu espero que você esteja recebendo aí, certo? Então, amados, eu quero só concluir, eu escrevi algo aqui bem interessante. A oração não é um ministério para uma parte do corpo de Cristo, mas sim para todos os filhos de Deus. Então, se coloque na brecha, seja um intercessor, destrua os planos de Satanás. Amém? Quando você intercede, você está destruindo os planos de Satanás na vida de alguém, na nação, o agir do diabo, em finanças, seja a área o qual você esteja intercedendo. Você está destruindo os planos do diabo. Ontem nós tivemos uma ministração poderosa, incrível, como teve um irmão que até comentou em um dos grupos, sobre a autoridade do crente, a reverenda Aurélia Costa. Ela ministrou, debaixo de uma unção, de um entendimento extraordinário. Eu fui alcançada. Eu amo esse assunto, já li vários livros, o meu livro de banca, Autoridade do Crente, a Igreja Triunfante, unção, oração, intercessão, evangelismo, os meus livros de banca, amado. Eu vivo lendo esses livros, faz anos que eu estou lendo eles, e cada vez que eu leio, mais eu recebo do Senhor. E ontem foi uma noite tremenda para mim, eu aprendi muito mais com o Senhor. E é por isso que eu estou aqui com autoridade e ousadia, falando para você sobre intercessão. Porque você e eu somos aqueles que estamos capacitados pelo Senhor para destruir os planos do diabo em vida de pessoas, na nação, na nossa cidade, na nossa igreja. Então se coloque na brecha, assuma a sua posição. Amém? A oração de um justo, amado, como eu já disse, ela é eficaz e pode muito em seus efeitos. Amém? Que você seja ricamente, grandemente abençoada com essa palavra. Eu creio numa unção, amado, específica para esse momento. E eu creio que ela está te alcançando agora, em nome de Jesus. Então eu quero convidar você a ofertar nesse ministério. Nós temos um QR Code aparecendo aí na sua tela, na lateral da sua tela, certo? E eu quero convidar você para fazer uma oferta de amor. Hoje é sexta-feira, domingo nós temos culto de ceia, às 10 horas, às 17 e às 19 horas. Você é convidado, traga pessoas, interceda por pessoas, assuma essa responsabilidade, amado. Assuma, porque você é poderoso em Deus, e traga pessoas. Amanhã nós vamos ter evangelismo, tá? Evangelismo nos hospitais, às 14h30 no Tarcísio Maia. E nós estamos com um GD hospitalar lá no CDM. Nós ainda temos vaga para quem quiser ir conosco. Então, entre em contato com a secretaria da igreja. Se você tem meu contato, o contato do pastor Alexandre, de Lidiana Apolinário, de Jaqueline Gugel, essa galera aí todinha, esse povo top, cheio do Espírito Santo, esse povo está envolvido nesse tempo. Amém? Então, eu quero agradecer a todos. Sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus. Obrigada a todos que chegaram depois nessa ministração, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.